Fala pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio da série Choque de Gestão Seu Elias. Se você ainda não viu o primeiro episódio dessa série, pause esse vídeo, clique no link do primeiro episódio aqui na página e assiste ele antes de assistir esse vídeo. Dessa forma você vai conseguir entender muito melhor o que vamos falar aqui hoje. Como eu te disse no final do primeiro episódio, hoje nós vamos planejar uma barbearia do zero, respondendo às dúvidas mais comuns que todo dono de barbearia tem ou já teve algum dia. Para planejar uma barbearia do zero, vamos passar pelos 6 pilares da gestão que falamos no primeiro episódio. Enquanto a gente planeja juntos essa barbearia desde o início, você vai poder também repensar diversos pontos aonde a sua barbearia pode evoluir. O meu objetivo aqui é te mostrar como você consegue usar o meu método de gestão, não só para abrir uma barbearia nova, desde o início, mas também como você pode usar para reerguer o seu negócio e colocar a sua barbearia no caminho da prosperidade. O primeiro pilar que vamos usar para planejar a nossa barbearia vai ser o empreendedorismo. É aqui que vamos sonhar com essa barbearia, planejar, e tal, imaginar algo que ainda não saiu do papel. Nós vamos criar a ideia do negócio desde lá do início e vamos também buscar recursos para tornar esse sonho uma grande realidade. Empreendedorismo é identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Empreender é resolver um problema ou uma situação complicada de uma forma criativa e inovadora. Quando tudo isso é aliado a fatores como bom planejamento, conhecimento do mercado e gestão efetiva do negócio, as suas chances de dar certo são ainda maiores. Então, a primeira coisa que vamos definir aqui é qual o problema que a minha empresa vai resolver. Quem é o público-alvo desse negócio? Quem são as pessoas que têm esse problema que nós vamos resolver? Por que essas pessoas vão escolher o meu negócio para resolver esse problema ao invés de ir na concorrência? Identifique a missão, a visão e os valores da sua empresa. O que é visão? Visão é o desejo da sua empresa. Um exemplo disso, você quer que todos os seus clientes tenham o melhor serviço de corte de cabelo e barba e uma experiência especial em um ambiente moderno e tecnológico. Missão é o que a sua empresa faz para atingir o desejo mencionado na perspectiva de visão. Um exemplo disso é como que eu vou oferecer o melhor serviço e uma experiência muito especial. É com profissionais qualificados, com equipamentos extremamente modernos e tecnológicos. Valores é o conjunto de comportamentos intrínsecos que a minha empresa tem. Os ideais de atitude e comportamento, como por exemplo, alta performance, respeito, empatia, criatividade e muitas outras coisas. Então, logo, todos os seus colaboradores precisam estar alinhados com a missão, visão e valores que você determinou aqui para a sua empresa. Como que você vai fazer o seu negócio prospectar, crescer, sendo que colaboradores que você contratou não têm essa mesma missão que você, não tem essa mesma visão, não tem os mesmos valores que você. Então é muito importante esse alinhamento aí antes de criar a sua empresa. Defina quem vai participar do planejamento estratégico. Avalie quem serão as pessoas que participarão do seu planejamento estratégico. No nosso caso aqui, nós vamos ter uma pessoa para nos ajudar a planejar cada pilar dessa nossa metodologia de gestão. Tenha em mente os objetivos e as metas da sua empresa. Fixe esses objetivos e essas metas. Se você não desenvolver um projeto, um objetivo ou uma meta de curto a longo prazo para a sua empresa, você pode ficar completamente perdido no meio do caminho e seu planejamento estratégico pode ter sido completamente em vão. Então não coloque metas também de curto prazo, sabe? Aquelas metas que não são possíveis de atingir, porque senão você vai apenas ficar frustrado, vai colocar a sua liderança em uma situação complicada e duvidosa, botando assim em xeque tudo aquilo que você criou. Saiba quanto você pode gastar e aonde também você vai conseguir esses recursos. É comum hoje em dia os empreendedores modernos montar um planejamento estratégico incrível, mas que não tem condição financeira, psicológica, não tem ali a prática, então acaba que não consegue tirar esse projeto do papel. Então a minha dica é o seguinte, pense em um MVP. O que significa MVP? Em português significa menor produto viável. Vou te dar um exemplo. Antes de eu construir uma barbearia muito grande, com 300 metros quadrados, com vários funcionários trabalhando, eu criei uma barbearia bem pequenininha, com apenas 27 metros quadrados, com poucos barbeiros, com uma recepcionista só, que na época era minha esposa e tal. E eu testei tudo isso, eu testei a visão, a missão e os valores.
eu acabei testando tudo que eu tinha planejado para ver se dava certo. Logo que deu certo, aí sim eu já estava preparado para investir um pouco mais, né, para fazer uma estrutura maior, né, com mais colaboradores, e já estava tudo planejado, né? Eu fiz tudo pequenininho e logo quando cresceu eu só repliquei aquela ideia pequena em algo muito grande. Agora que nós já sabemos como que é a barbearia que queremos e aonde conseguir esses recursos, nós vamos usar o segundo pilar da gestão para planejar a nossa barbearia, que é o marketing. É aqui que vamos dar um nome, uma marca, é aqui que vamos criar um conceito para a nossa empresa que vai deixar ela bem posicionada no mercado ou então não tão bem posicionada assim. E aí, filho? Fala, bom ou não? Bom demais. Bom, nós estamos aqui hoje, velho, nós já falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre o sonho, né, a vontade de crescer, né, e tal. E a primeira coisa que a gente quer começar esses 6 pilares é falando sobre criação. O que você vai fazer, né? Pô, primeiro você sonha, primeiro você tem uma visão do que você vai fazer e agora você tem que partir para o próximo passo, que é o quê? Criar uma marca. Então nós estamos ensinando aqui, estamos com esse propósito de ensinar uma pessoa a construir um negócio do zero. Né? Não tem um negócio que eu quero construir. Pô, Elias, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer compartilhar um pouco, né, da nossa vivência, da nossa experiência e ajudar também esse mercado da barbearia, né, as pessoas a alavancarem seu negócio através de uma identidade visual, de uma marca forte, então vai ser uma honra pra gente. Show de bola, honra toda nossa. O que nós pensamos, cara? Tipo, a maioria das pessoas hoje em dia que quer empreender, talvez não tem tanto capital, né? Não tem tanto dinheiro assim para montar um negócio do zero. Então geralmente ele começa de baixo, assim como eu comecei, você conhece muito bem a minha história. Começa ali com 3 cadeirinhas, 2 cadeiras, 4 cadeiras. Então o que eu pensei no meu lado de empreendedor, né? Vamos dizer assim. Pensei em criar um negócio pequeno, talvez colocar um conceito nesse negócio, igual o seu Elias teve todo um conceito, né? De chamar o velho só que é uma embalagem nova, né, e tal. Então eu queria uma barbearia conceito, algo que ainda talvez não esteja sendo usado, vamos dizer assim, no mercado. Então, velho, o que eu pensei? Para ser algo novo, algo diferente, assim, pensei em algo mais futurista, sabe? Que todas as barbearias que a gente vê hoje, se olhar para o seu Elias, você vai ver o quê? Paredinha de tijolo, plaquinha antiga. Uma coisa mais retrô, né? Mais que você vai ver que a cadeira antiga, você vai ver uma bancada com gaveta, algo muito tradicional que remete mesmo ao passado. Mas todo mundo está remetendo ao passado. Eu queria meio que projetar o futuro, sei lá, com esse projeto. Então, assim, o que eu pensei? Cadeiras com design bem mais clean, bem mais limpo, sabe? Talvez bancadas assim, com o mínimo de coisa por cima, tipo uma loja da Apple, assim, sabe? Uma parada bem clean mesmo, tudo automatizado e tal. Não sei nem se a gente chamaria de barbearia, né? Aí a parte conceitual é totalmente com você mesmo, mas sei lá, explorar uns LEDs, algumas coisas assim, não tão colorida também, uma espera bem clean também, uma cadeirinha fininha ali e tal. Algo bem pro futuro mesmo, assim, saca? Aí essa é a ideia que eu queria trazer para você, que daí para frente é com o seu trabalho. Primeiro eu sonho, projeto, imagino, aí levo para quem tem as ideias aí para ficar federal. Cara, muito legal assim a ideia, porque uma coisa que a gente trabalha muito aqui é a questão da criatividade. E a criatividade, ela é ligar as coisas, né? Você tem as referências, né, que já existem, você ligar isso fazendo sentido para o seu negócio. E a gente vê que no mundo da barbearia, muitas pessoas ficam esperando as tendências, né, serem lançadas através de você, através de grandes barbeiros também. E elas esquecem de buscar ser a referência também. Como você citou na questão do antigo, todo mundo usa o retrô, mas por que tem que ser assim? Por que todo mundo tem que usar a mesma linha de placas na parede, paredes de tijolinhos e tal? Por que não redesenhar a forma, né, de fazer barbearia? Como você disse também, até na questão do nome. Você pega hoje, por exemplo, sei lá, Lava Jato. Hoje tem pessoas que mudaram até o nome para estética automotiva. Então passa outra linguagem, outra figura, assim, que não é só lavar um carro. A forma de fazer é diferente, a preocupação é diferente. Então quando a gente fala em inovação e criatividade, vai muito disso, de você procurar trazer coisas assim novas para o mercado para que você se torne a referência. E quando as pessoas elas começam um negócio, existe uma dificuldade muito grande mesmo. Até a gente aqui na Quartel, a gente começou pequeno, somente eu e o Rafa.
E a gente teve que ser criativo em relação ao nome que a gente escolheu, que era um nome totalmente diferente do que se era praticado, né, que é quartel. E o quartel ele tem vários princípios, né, de ordem, disciplina, que é um lugar de estratégias. Então a gente quis trazer isso para o nosso negócio e isso deu muito certo, né? Bomba, né? Bomba, né? Isso. Vai bombar o negócio. Sim, exatamente. Então a gente buscou um conceito para que ele fortalecesse a nossa identidade visual também. Então a gente usa hoje elementos, né, militares, a gente usa a questão da nomenclatura, né, o general de criação, é o tenente de novos projetos. Então tudo isso ele vai trazendo para a marca uma originalidade, assim, vai se tornando única, né? Então eu acho que esse projeto de barbearia também tem muito a ser explorado, tem muita coisa que dá para explorar, né? Como você falou, esse ambiente futurista é uma coisa que eu nunca vi, né, no meio da barbearia, mas que é totalmente plausível de se fazer, né? Uma coisa aí que as pessoas não têm explorado, mas que com certeza vai chamar muita atenção. Primeiro que fizer, vai chamar muita atenção no mercado e vai se tornar mais uma tendência, uma referência, e acho que é uma linha muito bacana de se trabalhar. Legal demais. E nesse momento inicial, assim, é crucial talvez trazer uma pessoa do design mesmo, trazer talvez um arquiteto que entenda desse assunto também, né? Colocar a carta na mesa ali, tipo, cara, igual quando eu criei o Seu Elias, eu levei esse projeto pro Flávio, né? Na época, tipo, Flávio, é assim, eu quero um designer assim, algo assim, né? Não mostrei referência porque não tinha do jeito que eu queria. Então esse lance do futurismo também é importante o cara arrumar, talvez um arquiteto mesmo, algo que entenda e botar em conjunto com o design para criar a marca também que condiz ali com o que está sendo feito, né? Exatamente, porque o grande problema às vezes de quem está abrindo um negócio é que ele pensa no negócio do tamanho que ele está atualmente. Então, por exemplo, eu vou criar uma barbearia com uma cadeira só, então o cara pensa pequeno. Ele pensa que ele vai continuar a vida inteira com uma cadeira, mas você tem que pensar como se já tivesse 20 cadeiras, 30, fosse a maior barbearia do Brasil e do mundo, né? Então, a gente tem até uma série aqui que a gente lançou na Quartel que é chamada Marcas que Nascem Grandes. Exatamente essa noção que a gente tem que ter de pensar em cada detalhe. Então, a marca, o nome, ele é importante. Não só porque, às vezes, o momento não é grande, mas você tem que pensar como se já fosse, né? Porque tudo isso vai facilitar no momento de crescimento, no momento de você ter esse crescimento gradativo, né? Você ter uma marca bem pontuada, você tem um projeto arquitetônico bem feito. Então, é legal que as pessoas, além de buscarem se capacitar tecnicamente, né? Como um bom corte, uma boa barba, que isso aí é uma obrigação de quem se propõe a prestar o serviço, né? Mas que também fique atento a esses detalhes que são muito importantes, porque para se ter uma empresa de sucesso não é somente saber fazer o serviço, né? Hoje a gente foca muito na experiência. Então, qual a experiência eu vou proporcionar para o meu cliente? E a experiência ela é exatamente o fator de diferenciação. Se você pegar, por exemplo, a Disney, a Universal Studios, tem Beto Carreiro, cada um se propõe a dar diversão, mas a forma como eles fazem isso é diferente, né? Por exemplo, a Harley Davidson. A Harley Davidson é uma marca amada porque eles não vendem moto, né? Eles vendem um bem-estar, uma liberdade. Então, os conceitos que vão por trás acabam sendo mais fortes que o próprio serviço ou produto que é vendido. Então, quando a gente abre o nosso negócio e já se preocupa com isso, a chance da gente ter um êxito e um sucesso assim até bem rápido é muito maior, né, do que só se preocupar com a técnica, que é importante também, mas não é só o que faz um projeto ser ou uma empresa ser bem sucedida. Uhum. E se você for olhar assim, cara, ninguém pensa isso, né? Verdade. Até assim, o meu caso mesmo, eu não pensei em tantos detalhes assim. Mas é interessante falar porque as pessoas não pensam, porque muitas vezes elas ficam focadas só no negócio dela. Ou seja, o barbeiro, ele consome só o que a barbearia traz. Então a chance dele fazer o que está sendo feito repetitivamente é muito grande. Então se eu consumo outros mercados, ou seja, se eu sou um cara antenado em tecnologia, se eu sou um cara antenado em arquitetura, o que está rolando, se eu sou um cara antenado, sei lá, em várias das outras áreas, eu vou conseguir aplicar o bom disso tudo no meu negócio. Aí, a gente fez no Seu Elias. Exatamente, você é um cara que pensa fora da curva, um cara que pensa diferente, e essa junção com a gente também, por essa vivência muito no meio artístico, né, e fonográfico, trouxe um pouco disso para dentro da barbearia. Então, essa mentalidade assim, de pensar um pouco fora da caixa, literalmente, né, que esse termo está muito comum hoje, de você pensar fora da caixa, mas é um termo comum, mas é o que tem, assim, não tem outra forma, você pensar fora da caixa barbearia, para que você consiga trazer ideias inovadoras que ninguém nunca viu, né? Ou seja, se beber da mesma fonte sempre, a chance de você repetir, às vezes, os mesmos acertos e erros, ela é grande. Então, o fator diferente, ele acaba não existindo se você sempre procura no mesmo lugar. Recentemente eu parei de seguir, cara, muita gente de barbearia no meu Instagram. Foi até criticado por algumas pessoas e tal. Por quê? Porque eu estava consumindo tanta coisa do meu segmento,
tipo assim, que por fim eu tava, cara, o que eu faço? Mais do mesmo, né? O que eu vou criar, o que eu vou trazer de novo pro meu público e tal. Então, assim, eu parei de seguir geral e comecei a seguir coisas de moda, coisa de tendência, coisa de arquitetura, exatamente o que você está falando. Coisa de design, coisa de... Por exemplo, a questão do Fibonacci, por exemplo, foi uma coisa que revolucionou o seu mercado, que foi uma coisa externa. E se você ficar só consumindo barbearia, você nunca ia ter essa ideia, nunca ter esse insight de pensar fora. Para quem né, quer pensar fora da caixa, quer construir algo novo, uma dica crucial aí, cara, é seguir pessoas, seguir mesmo no seu Instagram ali, pessoas de outros segmentos mesmo. Sim, ler outras coisas, pesquisar, viajar, procurar. Eu particularmente procuro muito em feiras locais de artesanato, assim, para poder absorver um pouco dessa cultura, né, de tudo que acontece, porque a nossa cabeça ela é meio que uma caixa de ferramenta, né? Então, quanto mais a gente tem repertório, maior o nosso leque de ferramentas. Então, se você tem mais ferramentas, você consegue resolver mais problemas, vamos dizer assim, né? Você consegue sair mais fora da caixa criativa. No início é um exercício, né? Você tem que se exercitar, buscar essa mentalidade. Quando você menos espera, você já está dando soluções que você antes não daria, né? Só de consumir coisas fora, assim. Então, e hoje o acesso a isso é muito fácil. Você tem Netflix com vários documentários sobre várias áreas diferentes. Você tem YouTube, você tem o Google. Então, assim, hoje não é desculpa mais o cara, não, mas eu não tenho acesso, a faculdade é muito cara. Então, assim, tá aí para todo mundo. Essa questão, assim, a criatividade, ela é sair da zona do conforto, assim. Então, porque criar dá trabalho. Porque você fazer uma barbearia igual todo mundo já está fazendo é muito mais fácil. Você pega ali... Um tanto de foto do Google. Sim, aí eu quero isso aqui. A coisa mais fácil que tem. Mas fazer algo fora da caixa, primeiro, você tem que sair da zona de conforto. E segundo, você vai enfrentar obstáculos. Porque quem sai da caixa incomoda. Você sofreu muito isso, sofre até hoje. Pô, o Elias está inventando moda de fazer evento drive-in. O Elias está inventando moda de fazer tal coisa, de Fibonacci, não sei o quê. As pessoas que não querem sair dessa zona de conforto, elas atacam quem quer sair. Então, obstáculo isso vai alcançar. Então, quanto mais motivado e preparado a gente tiver, vai ser melhor, que a gente vai vencer esses obstáculos e no final a gente já sabe como é que é o resultado disso, que é impressionante assim, como o público ele tem percebido cada vez mais que ele não precisa só de cortar cabelo, ele precisa de uma experiência diferente. Porque cortar cabelo, até sozinho em casa ele aprende, mas o público não quer só isso, né? Como eu falei, os outros exemplos de outras marcas aí também. Então é importante que o barbeiro ele tenha essa noção. O barbeiro não é mais aquele cara que ficava na barbearia com seu jaleco branco, com revista de 1995, com aquele ambiente sujo e atendendo quem entrasse. Já é muito diferente. Então as pessoas têm que, além de buscar essa técnica de novas formas de cortar e tudo mais, tem que alavancar esse outro lado também, que é tão importante quanto. E por não ter assim... culturalmente, né, uma formação legal, por exemplo, você não tem cursos em faculdades de barbeiros que são mais aprofundadas, né? Então, graças a Deus, a gente tem, né, o Barber Day Academy, Barber Day Online e outros eventos aí de outras pessoas também que capacitam essas pessoas, mas essa forma de pensar, ela vai de cada um, ela vai do cara que fala, cara, eu quero ser assim. Exatamente, isso é comportamento. Então, muitas pessoas devem te perguntar, pô, Elias, como é que você faz isso, cara? Como é que você pensa assim? Cara, é comportamento. É o seu comportamento que te leva a chegar nesse ponto. E que não é fácil, para você seria mais cômodo chegar e ficar na barbearia aprendendo a cortar cabelo, mas não é fácil inovar. Então acho que as pessoas têm que entender principalmente isso, cara, dá trabalho, é cansativo, mas no final também é prazeroso você olhar e fazer, cara, fiz algo aqui inovador, eu deixei um legado. Crescer dói, mas vale a pena. Exatamente. Então, assim, não tem fórmula mágica, né? Às vezes as pessoas hoje, principalmente por essa explosão de coaches, né? Eu não quero entrar nesse mérito da questão, mas às vezes as pessoas procuram muito as coisas como se fossem fórmulas, né? Não, achei uma fórmula ali, o cara tem um segredo. Não existe segredo. Não existe. As pessoas vão te falar a mesma coisa. Você tem que esforçar, batalhar, pesquisar. É isso. Não existe fórmula mágica, né? Então, pro que a gente vê aqui no dia a dia com os nossos clientes, e você é um case disso, assim, dessas aplicações criativas, são todos esses princípios juntos que fazem com que o negócio tenha sucesso ou não. Porque, assim, quão bom quanto ter isso, do outro lado também é quão ruim quanto não ter. Não ter isso é um prejuízo muito grande. A pessoa que não é criativa, ela vive na sombra de quem é. Então, ele sempre vai ser uma cópia. Comparado com
Não, esse aqui ficou igual de tal pessoa, esse aqui eu já vi em tal lugar, sabe? Isso é muito ruim ouvir isso, né? Então assim, tudo a pessoa tem que pensar diferente, e falar, não, mas eu não consigo sair porque já está esgotado, cara. Não tá. O mercado de barbearia está só começando, na minha visão. É claro que está saturado de gente, de pessoas iguais, mas na questão de diferenciação de produtos, ela está só iniciando. Tem muita coisa a ser explorada. A gente comentou um estilo aqui, por exemplo, que é uma barbearia futurista. Quantos milhares de outros a pessoa pode fazer? Mas que pelo fato de só analisarem o que acontece no mercado, fazem da mesma forma. Então, assim, é um mundo a ser muito explorado, assim, basta cada um ter essa mentalidade, né? Que primeiro que não é fácil e de que ela tem que explorar outras áreas, assim, né? Então, legal demais, Marquinhos, isso aí, tudo que você falou, é muito importante atinar para esses detalhes aí. E agora, nós estamos com uma missão aqui, né, de criar uma barbearia. Eu já tenho a ideia, o conceito, agora vamos jogar aqui alguns nomes assim, tipo, como que nós escolheríamos esse nome, né? São regrinhas que talvez vai valer para outro conceito de barbearias também, né? Eu pensei assim, não vou falar o que eu pensei, eu vou deixar para você porque eu sei que é o cara disso daí. Mas que ideia assim, tipo assim, falando aqui, o que você pensava de nome assim para esse tipo Cara, de barbearia? particularmente eu acho que é mais legal a gente mostrar como que o cara deve pensar para criar o nome dele, porque assim, justamente essa questão de fórmulas prontas, porque às vezes eu dou uma ideia aqui, igual já aconteceu num evento, que eu falei uma ideia e todo mundo copiou a mesma ideia que eu dei, sendo que eu falei, cara... Para adaptar na sua realidade. Isso, é o caminho, você tem que adaptar aquilo que você vai fazer. Então assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é público-alvo, qual que é o público que a gente vai atingir, e se a gente definir um conceito futurista, o nome tem que ser coerente com esse futurismo, né? Então não adianta o cara pegar um nome... Barbearia Seu Elias e abrir um conceito futurista. Então assim, é outra pegada. Então a pessoa tem que bater o olho e tem que falar, poxa, isso aqui é um estilo... Esse nome tem a ver com estilo, que tem a ver com desmembramento de toda a identidade visual numa rede social, Isso numa engloba comunicação. tudo, né, velho? Tipo Tudo, assim, cara. a marca vai ser futurista. Tudo. O estilo da casa O vai jeito ser de futurista, falar. a comunicação verbal. Você tem que estar disposto a atingir um público que é jovem, Sim. né? Exatamente. Numa região jovem, tipo assim, aqui em Exatamente. BH a gente abriria isso ó, Savassi, ou Vila da Serra, Sim. ou no Belvedere, né? Uma parada tipo assim. Exatamente. O público é muito digital, né? Tipo assim. Exatamente. Que se você pega uma barbearia futurista para atender público D e E, provavelmente não funciona muito, porque a questão do futuro tem muito a ver com tecnologia, então às vezes algumas coisas que você vai aplicar na barbearia não vai ser muito coerente com o seu público-alvo. Então isso é muito importante. O público-alvo, ele manda no nosso negócio, né? Então esse nome, né? A gente tem um conceito, vem com o nome e que ele seja original, não adianta o cara pegar um nome, por exemplo, barbearia Apple. Apple já existe pra caramba, então assim, e eu falo isso porque já aconteceu, já acontece, né? As pessoas são notificadas judicialmente, elas podem perder anos ali de trabalho, de divulgação, porque às vezes o cara não tem um trabalho de ir no Google pesquisar, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso também mais pra frente, que é sobre registro da marca. Isso é Você sempre me importantíssimo. aconselhou isso. Importantíssimo. Toda vez que a gente lança uma coisa, eu falo, ó, velho, já liga pro Bruno aí, já faz o registro Exatamente. e tal. Pra gente não correr risco, né? Porque, primeira coisa, você tem que ver a viabilidade. Vai no Google ali e fala, cara, vê se já tem alguma coisa parecida, procura um advogado, né? Poxa, eu queria registrar essa marca para esse segmento, será que pode? Então, assim, nessa questão do nome, isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que perderam a empresa, perderam o nome, ou tem que pagar todo mês um valor, assim, alto para o dono da marca. Por exemplo, eu não teria condição de ficar pagando todo mês alguém que tem um nome quartel para poder usar. Então, no começo, foi importante essa pesquisa e ver, cara, esse nome vai ser meu. Então, registrei, é meu, então eu posso usar e não vai ter problema de amanhã alguém lançar um nome parecido e eu vou estar mais resguardado no caso. Começou certo, vai certo. Né? Cara, aconteceu com a Fazer gente, essa por exemplo. consulta antes é assim, de extrema importância. E tem gente que não dá atenção, fala, sei lá, às vezes a esposa escolhe o nome, o sobrinho, alguém fala alguma ideia, o cara já vai lá, coloca, já manda fazer a placa e no outro dia vai pra barbearia. O nome, conceito futurista, o nome tem que ser coerente e todo o destrinchar da sua comunicação visual, redes sociais, seja vídeo, seja tudo que você vai falar, até a forma de... A empresa, como eu falei, ela é meio que a gente tem que tratar ela como se fosse uma pessoa. Por exemplo, o Seu Elias tem um jeito de falar, ele tem um jeito de tratar o cliente. Então, a empresa, ela tem que ter esse jeito também. Como que a minha empresa tal, ela fala com o meu público? Então, isso vai refletir
no meu atendimento telefônico, no meu atendimento presencial, nas minhas redes sociais. Então todo esse conceito, ele é importante que você gaste um tempo no começo, porque tudo que vem embaixo dele, esse destrinchamento, ele depende muito bem desse conceito e tem que estar muito bem amarrado para que seja uma coisa coerente, que dê o resultado que se espera nesse sentido. Então, exatamente, e é isso que vende, né? Então, assim, atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, são coisas diferentes, mas é importante a gente falar para que as pessoas entendam, assim, essa diferença e possam aplicar e tenham sucesso na sua parte profissional, né? Porque isso é uma coisa importante a gente ver no dia a dia, ver com as pessoas, assim, com os nossos clientes. A gente viu que você sente isso na pele, assim, esse sucesso por ter escolhido um nome bem pontuado, que tem a ver com o seu princípio, como você falou, resgatar o antigo com a roupagem nova. Então, teve um fator surpresa também que, pô, o seu Elias, as pessoas esperam alguém mais velho, é um cara novo, então tem todo esse contraste o tempo inteiro. A escolha do meu nome, cara, pro meu negócio foi assim, tá doido. Onde eu vou, a galera, mas por que seu Elias, você é tão jovem e tal? Então acaba que não morre, né? O conceito nunca morre, tá sempre ali. E nesse conceito todo aí que a gente falou, Marquinhos, aqui a Quartel que faz as nossas redes sociais e tal, como que o cara se vira então no dia a dia? Tipo assim, ele mesmo que faz a rede social dele, da barbearia, a mesma rede social dele é a da barbearia, como que o cliente tem essa percepção de marca, né? Fazendo tudo bagunçado. A gente tem que imaginar que rede social é a extensão de um negócio. Ela não pode caminhar de forma separada, né? Eu tenho minha barbearia física, que ela funciona assim, na minha rede social eu mostro outra coisa. Dentro dessa questão de experiência, já teve vários casos assim, das pessoas, às vezes, comunicarem algo na rede social. Por exemplo, eu tenho um restaurante, o cara comunica na rede social, usa fotos fake, né, faz uma linguagem como se o restaurante fosse X, a pessoa chega lá para almoçar, tem uma experiência terrível, ou seja, o que gera na rede social é muito maior do que realmente a verdade. Pousada faz muito isso. Pousada, o cara pega umas fotos lá de banco demais, aquela coisa, chega lá, é um lixo, é fedorento, o atendimento é ruim. Então é até a mesma pousada, mas as fotos ficam tão maravilhosas que não entrega aquilo. Que não condiz. Então você gera uma expectativa e a realidade é ruim. Assim como o contrário também acontece muito. O cara tem uma rede social que você olha assim as fotos ruins, né? Sem essa preocupação, às vezes, muitas vezes o próprio dono quer fazer tudo e não consegue entregar de forma satisfatória, e o cara chega na barbearia e fala, poxa, quando vai, né? Porque às vezes só a rede social já repele o cliente, mas quando ele tem muita paciência e vai no local físico, ele fala, poxa, cara, pela sua rede social, eu nunca imaginar que era tão legal assim. Então, as pessoas têm que saber diferenciar até que ponto ela vai investir. É sempre importante você investir em rede social, investir em boas fotos, em bons vídeos, né, em um material de qualidade, mas às vezes as pessoas elas têm um conhecimento já de fotografia legal, como o Bruno, por exemplo, lá da Corleone, ele tem um conhecimento, então, poxa, se ele quisesse fazer as fotos da barbearia, ia ficar fantástico, mas nem todo mundo tem esse conhecimento e essa noção, né, de foto, de conteúdo, de escrever. Muitas vezes as pessoas cometem erro de português, às vezes a pessoa não sabe conversar muito bem o português e ela escreve da mesma forma que ela conversa e isso reflete muito mal para o público-alvo dela, né? Então tem que haver essa coerência assim, de qualidade também em relação a essa preocupação com a rede social, né? E uma coisa que eu sempre falo também é que a sua empresa ela é como uma corrente. E ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Ou seja, não adianta você saber cortar muito bem, ou seja, aqui tem um elo forte, você corta bem, aqui você tem uma barbearia bonita, mas às vezes o seu atendimento é seu elo fraco. É o primeiro contato que a pessoa tem com você, ou a sua rede social, as pessoas perguntam lá no comentário ou no direct e você não responde. Ou seja, a sua empresa vai ser tão forte quanto esse elo, que é mais fraco. Então você tem que pensar em fortalecer em todas as frentes, e a rede social é uma frente muito importante porque hoje as pessoas estão nas redes sociais, né? Praticamente todo o público está na rede social, né? As pessoas gastam cada vez mais tempo em rede social, então é importante que você tenha essa noção de marcar essa presença bem feita para que esses frutos possam ser cada vez maiores e bem colhidos de forma coerente, primeiramente com o seu conceito, né, destrinchando em rede social, depois nessa linguagem de comunicação também. Você tem algum exemplo, Marquinhos, que seja assim, de algo que deu errado nesse negócio de rede social, ou de cliente seu? Cara, uma coisa que dá muito errado, são duas coisas que dão muito errado. Primeiro, o cara confundir o perfil profissional do pessoal. Então, às vezes, o cara tá lá, é uma empresa, uma barbearia, ele chega no final de semana e tá lá tomando cerveja em casa e, pô, sextou. Ou
tá na academia e o cara tá lá malhando. A sua empresa não malha, a sua empresa não toma cerveja, a sua empresa não torce pro Cruzeiro, pro Atlético ou pro Flamengo. Você pessoalmente torce e isso pode ser postado no seu perfil pessoal. Mas existe uma diferença da pessoa querer ver um bastidor do que acontece na sua empresa e do que acontece na sua vida pessoal como gestor. Então esse é um erro que acontece muito, assim, os caras postam coisas pessoais em mercados, né, em perfis profissionais. Então a primeira dica que eu dou é separar isso. E outra coisa que acontece muito são posicionamentos políticos. Às vezes o cara ele se posiciona de forma política, sei lá, vote Bolsonaro no perfil pessoal, no perfil profissional da barbearia. Então aí quem não é Bolsonaro já cria uma rejeição. Então assim, posicionamentos políticos, religiosos, né, só prejudica a imagem da empresa, né? Então são erros muito comuns que acontecem assim, a gente vê todo dia, então a gente acaba tentando orientar da melhor forma para que isso não aconteça, as pessoas tenham essa noção de que a empresa ela não pode ter esse tipo de posicionamento para que ela não tenha prejuízo, literalmente, não só com a imagem, mas financeiro também. Então, Marquinhos, foi um prazer estar aqui, mano, foi bom pra caramba, toda vez que eu tô com você eu aprendo muito, tô saindo daqui agora para ir lá no Bruno, que é o nosso jurídico, para conversar com ele, né, sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Primeiro, conversei sozinho com a galera que está nos assistindo sobre empreendedorismo, agora falamos sobre marca, sobre criação. Então vou lá agora para a gente ver quais os cuidados que a gente tem que tomar com essa marca aí, né, esse nome aí, a gente dar um choque de gestão aí na galera para elas saberem que realmente precisa ter muito cuidado para criar algo sólido aí no mercado e que dê muito certo. Muito obrigado. Legal demais, obrigado aí, sucesso. Como é que faz aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu botar o chapéuzinho aqui. Difícil vai ser caber nessa jaca aqui, né? Vai bombar, ó. Agora que nós já temos um objetivo de barbearia e já temos também um nome e uma marca para ela, o terceiro pilar do método de gestão que vamos usar é a área jurídica, né? É aqui que nós vamos proteger essa barbearia e vamos proteger também essa marca que acabamos de criar. E vamos também falar sobre os contratos de parceria, CLT, né? E todos os pontos aí que abordam essa área jurídica. Então, doutor Bruno, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o pilar da área jurídica, né? A gente acabou de sair da Quartel, nós criamos uma marca, falamos tudo aí sobre marketing e tal, mas só criar uma marca, só fazer um marketing legal não é suficiente. A gente precisa de também registrar essa marca, né? Saber qual que é o processo aí para a gente não ter dor de cabeças futuras, né? Então, vamos lá. Tipo, acabei de criar uma marca, tive uma ideia de um nome. Eu acho que antes da pessoa ir para a rede social, ir para o Facebook, né, colocar lá, vem uma grande novidade aí, em breve a marca tal vai estar no ar aí, né? Então acho que primeiro ele deve procurar uma pessoa da área de jurídica, né, um advogado e tal. Sim, do ponto de vista jurídico, a proteção marcária, ela tem o intuito, né, de garantir a identificação do seu negócio, do seu produto, do seu serviço no mercado. Né? É uma tutela destinada a evitar a confusão, né, para os consumidores, né, com os diversos produtos e serviços naquele segmento que são ofertados no mercado. Né? E para isso a gente, né, faz o registro dessa marca no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, né, que é o INPI. Ele te garante uma prioridade no uso daquele sinal distintivo durante esse período. Mas é válido só por 10 anos? Não. 10 anos é aquele período da concessão inicial e aí depois você vai fazer as sucessivas renovações. Persistindo o interesse em resguardar o uso daquela insígnia, né, daquele sinal distintivo, né, você vai fazendo a renovação. Né? Eu gosto muito de deixar claro que não é um processo complexo fazer esse registro na marca. Né? Óbvio que você tendo alguém experiente, alguém que domina ali os requisitos legais, né? As distinções próprias desse mercado, né? Você vai ter um processo mais assertivo, mais eficaz. Mas basicamente ele é um processo simples, já foi um processo muito demorado aqui no Brasil, hoje ele está um processo mais curto. A gente tem visto aí processos sendo finalizados em 6 meses. Há pouco tempo atrás, assim, você não falava um prazo em menos de 2 anos. Né? E a partir de quando que começa essa proteção? A partir do momento que você faz um requerimento no INPI. E esse requerimento, Bruno, tipo,
o próprio profissional pode fazer isso, o próprio empresário pode fazer isso, ele necessita sim de um apoio jurídico, né? De uma terceira pessoa para fazer isso. Não existe impedimentos legais para que o próprio empresário, o próprio interessado faça, né? Se a pessoa tiver ali um conhecimento, um discernimento sobre o assunto, ela mesmo consegue fazer. É diferente de um processo judicial que a lei exige um advogado. Mas é bem melhor que ela procure uma pessoa, né? Até para se Com precisar certeza. notificar alguma pessoa que está usando a marca depois, igual no nosso caso, é bem melhor você entrar em contato com a pessoa do que o próprio dono da marca, né? Ficar mais profissional, vamos dizer assim. A gente precisa ter aqui uma certa distinção nesse aspecto, né? Uma coisa é o registro da marca. Outra coisa é você fazer valer a sua prioridade de uso daquele sinal distintivo. Né? Para fazer o registro, é um requerimento administrativo junto ao INPI. Entendi. Né? Se futuramente você é detentor de um registro e descobre que há uma pessoa se valendo dessa marca, que é o que a gente chamaria de uma concorrência parasitária, por exemplo, né, aí você vai ter que acionar a justiça para fazer valer a sua prioridade. Então, né? Você vai ajuizar uma ação de obrigação de não fazer, essa pessoa vai ser notificada pelo juiz do processo, né, para responder o feito, e no final você pretende uma sentença que obriga essa pessoa a não usar mais aquela marca. Então, em resumo, assim, a partir do momento que a pessoa dá entrada no INPI ali, pode ser ela mesma, como você falou, então pode ser um terceiro, um jurídico, né? A partir do momento que ela dá entrada, só depois de 2, 3 anos que a marca vai ser dela mesmo, né? Propriedade dela. A prioridade, ela retroage à data do pedido do registro. Por exemplo, se você entrar com um pedido de registro da marca Seu Elias hoje, e eu entrar com esse mesmo pedido amanhã... A prioridade é sua. Não, você entrou primeiro, você então, entrou hoje. Quem entrar primeiro. A prioridade é sua. Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando sair o registro da marca, vai se olhar quem foi o primeiro a pedir. No caso, foi você tem essa prioridade. Acho que o pior cenário da pessoa criar uma marca e não registrar é aquele risco dela, tipo assim, pô, você trabalhou, você concebeu, né? Igual uma criança, começou ali bem pequenininha e aí foi crescendo, ganhando corpo, ganhando isso, ganhando mídia, ganhando reportagem, tudo. Aí chega lá ao final de 5 anos, sei lá, o negócio está estourado, e aí uma pessoa vai e cria uma barbearia com o mesmo nome, ou uma outra empresa com o mesmo nome, aí você não entrou com registro, você nem sabia sobre isso, aí tem um cenário terrível aí, né? Porque o cara, ele vai ter que brigar na justiça, né? Vai ter que... Tem o negócio de uso campeão também, não, né? não é bem assim, não existe isso, né? Não, mas aí ele vai ter que brigar por aquilo... E pode ser que a marca dele tenha que mudar depois de muitos anos que a marca já é dele e tal. Deixa eu te dar um exemplo a respeito dessa sua dúvida. Né? Vamos supor que você tem aqui em Belo Horizonte, né, barbearia Cabelo e Bigode. Né? Você passou a usar essa designação como nome fantasia da sua barbearia, né? Tá estampado naquela placa bonita lá na porta da sua loja. Né? Tem 5, 10 anos que você está trabalhando no mercado aqui em Belo Horizonte, já expandiu para outras capitais, mas você não tem essa proteção. Você não registrou a marca Barbearia Cabelo e Bigode. Né? Então você está no seguinte momento hoje, você está estabilizado no mercado, você já tem um nome, você já defende ali o seu espaço, mas você não tem essa proteção legal. Aí um belo dia, você recebe um oficial de justiça lá na sua loja, porque um cidadão lá em São Paulo, por exemplo, ele registrou há algum tempo essa mesma designação, Barbearia Cabelo e Bigode, e ele também atua no ramo, tem uma barbearia muito bem montada, mas ele tem a proteção e você não tem. Né? E ele quer agora judicialmente que você pare de usar esse nome. Ou seja, todos aqueles 5, 10 anos que você trabalhou, né, para conquistar o seu espaço no mercado, você agora vai ter que mudar o nome do seu negócio e começar do zero,
né, o seu marketing, o seu posicionamento no mercado. Isso é o pior cenário. Isso é um cenário muito ruim. Ou seja, Investiu quantos dinheiro, anos de investimento tempo, você né, perdeu? Qualidade, padrão, tudo jogou tudo por água abaixo. Exatamente. E não tem jeito, né, cara? Tipo assim, é obrigado mesmo. Se a marca não for dele, ele é obrigado a tirar mesmo. Você vai entrar numa disputa judicial numa situação muito desfavorável. Existem algumas exceções na lei que talvez possam te amparar num cenário como esse. Mas, via de regra, né, você tem um concorrente que tem o registro da marca e você não tem. Então, né, tudo indica que em condições ordinárias ali você vai ter que parar de usar aquela designação, porque você está gerando confusão para os consumidores. Tem até um caso de duas pessoas que eu conheço que cresceram usando o mesmo sobrenome, sabe, na barbearia. E aí, cara, na hora que o negócio cresceu, um deles resolveu crescer o negócio, o outro resolveu ficar um pouco mais quieto, e aí o outro resolveu registrar a marca, né? E o sobrenome e tal, e isso deu um problema grande. Por quê? Porque ambos já estavam há muitos anos no mercado, ambos já estavam, é a mesma coisa que você falou, ambos já estavam há muito tempo e acabou desgastando um pouco a amizade, essas coisas assim, então teve que trocar o nome depois de 20 anos já no mercado e tal, isso é muito problemático mesmo. E o nome, a marca, né, ela tem um valor pecuniário, né? Num exemplo igual esse que você está citando, né, se estivéssemos tratando ali de uma cisão com uma marca registrada, a gente teria que precificar essa marca para aquele que está deixando de usar a marca recebesse até mesmo um valor correspondente à contribuição que ele deu para a construção dessa marca. Sim. Porque a marca, ela é um bem da empresa, né? E um dos mais valiosos, né, vamos dizer assim. Sim. E nós temos um outro cenário também que é muito positivo, né? Você fazer o registro da marca, né? Se você começar, eu costumo falar que quem começa direito, né, segue a vida inteira corretamente e tal, e segue direito. No meu caso mesmo, quando eu criei o Seu Elias, criei a marca Seu Elias, ninguém conhecia, não tinha valor nenhum, né, assim, de mercado e tal. A primeira pessoa que eu procurei foi um escritório de direito, na época não era você ainda, né, e falei, cara, eu quero registrar isso daqui, não foi para Facebook, não foi para Instagram. Isso tem um ponto muito positivo, porque muitas pessoas copiaram o meu nome, né, quem chama Elias acha que pode montar uma barbearia Seu Elias também, porque o nome dele é Elias. Várias pessoas criaram o Seu João, Seu Marcelo, Seu Daniel, Seu Fulano, Seu Ciclano. Não pode também, né? O seu é uma patente da barbearia Seu Elias. Só que hoje a gente está completamente protegido. A marca é nossa, né? O direito de uso da marca é nosso. Então você vive tranquilo, cara. Você pode investir todas as fichas ali nessa marca, que você não corre risco de alguém ir lá e te tomar essa marca ou te pedir o direito dela, né? Então tem muitos pontos positivos de fazer a coisa certa. Exatamente, né? A história que você está me narrando, você já tinha uma visão de futuro. Sim. Né? Você pensou em construir algo sólido, algo duradouro. Né? Então você investiu naquele momento certo e hoje você não está precisando passar pela dificuldade de correr atrás, né, para corrigir erros ou falhas que ficaram no passado. Para trás, né? Você já iniciou o seu negócio, iniciou sim o seu sonho com tudo fechadinho, né, sem deixar arestas. Às vezes a pessoa deixa isso para depois, né, e acaba depois, tipo assim, vou fazer tudo aqui e depois eu faço isso aí. Isso não é tão importante, não. Isso é mega importante. E se você que está vendo a gente aí, talvez tenha dúvida, né, que a sua marca, se ela tem dono ou se não tem, pode entrar no site do INPI, né, Bruno? Qual que é o site? Sim, você entra no qualquer, né, para o site de busca, você digitar lá INPI, ele vai te dar o link, né, da plataforma do governo, onde você vai ter acesso aos serviços do INPI. Na página principal, né, vai ter lá um quadradinho de buscas. Você clica nesse quadradinho de buscas e lá vai ter, né, uma série de recursos para você fazer a consulta. Né? E só retomando no que você estava dizendo, quando a gente está iniciando um negócio, né, a gente tem uma certa limitação de recursos financeiros, então é muito comum a gente negligenciar, né, essas questões de registro, de marca, achando que é algo muito caro. E não é caro. Né? As taxas do INPI, né, para uma pessoa física, para uma empresa de pequeno porte, um MEI, né, elas ainda têm um desconto considerável.
né, vai pagar aí em torno de 175, 180 reais uma pessoa física para iniciar um processo de registro de marca. E aí você vai pagar esse valor quando você dá entrada no pedido. Se você não tiver nenhuma situação anormal no curso do processo, o que eu digo como situação anormal? Você faz um registro, entra com um pedido de registro da marca e aquele seu pedido, ele é publicado na revista do INPI para qualquer interessado no Brasil exercer o seu direito de oposição. Por exemplo, eu entro com o pedido da marca Bruno Moreira, que é o meu nome. Só que já existe essa marca registrada, porque é um nome comum, né? Então, quando essa pessoa, que é o detentor da marca Bruno Moreira, né, visualizar a publicação desse meu pedido de registro, né, ele vai ter o prazo de 60 dias para ele manifestar a oposição dele. E aí, manifestada essa oposição, né, eu serei intimado, também via revista, para me defender dessa oposição. E aí, nesse momento dessa defesa, eu tenho mais uma taxazinha para pagar. Mas é uma taxa pequena, R$140. Isso se acontecer, né? Mas voltando aqui ao nosso registro ordinário, eu entrei com o pedido hoje, paguei a taxa de R$175, R$180, considerando o desconto para pessoa física ou pequenas empresas. O processo ele vai passar por todas as suas fases, publicação, né, exame de formalidade, e aí depois ele vai chegar no deferimento. Quando ele for deferido, eu tenho que pagar novamente uma taxa. Essa é um pouquinho mais cara, né? O preço normal dela é na faixa dos R$700, com o desconto para pessoa física ou MEI, né, empresas de pequeno porte, vai sair aí em torno de R$400, R$440. Né? Eu paguei essa taxa, né, o meu registro ele vai ser, o deferimento do meu registro vai ser o registrado, e então eu tenho 10 anos de proteção, vai ser expedido o certificado, né, e eu estou garantido nesse período. Legal. Né? Outras despesas que eu terei serão apenas se eu precisar, nesse prazo de 10 anos, né, defender a minha marca contra um mau uso ou um uso indevido por outras pessoas. Legal. Mas basicamente não é um investimento tão alto. Não mesmo, vale muito a pena, né? Sim. É um dos maiores bens da sua empresa, sua marca. Com certeza. Outro ponto muito positivo, Bruno, é que algumas marcas, elas acabam ficando mais valiosas do que a própria empresa, né? Um grande Sim. exemplo disso é a Coca-Cola. A marca Coca-Cola é mais valiosa do que a Coca-Cola. A Apple é um grande exemplo disso também. Sim, como a gente falou agora há pouco, né? A marca, ela é um patrimônio, né? Ela é um bem com valor pecuniário. Né? Então, quando você chega nessa fase de maturação do seu negócio, que você já tem uma marca sólida, né? Isso gera para você uma série de outras possibilidades de negócio, de monetizar a sua marca. Né? Você começa a vislumbrar a possibilidade de trabalhar com franquias, né? Você pode franquear ali o seu negócio e receber royalties pela utilização da sua marca. Sim. Você pode fazer outras modalidades de cessão onerosa da sua marca, né? Onde as pessoas vão te pagar pelo uso da sua marca. Isso gera receita para você no futuro. Né? Você iniciou o seu negócio, construiu a sua marca, né, delimitou o seu espaço no mercado, isso tudo tem um valor. E você, quando chega nesse grau de maturidade, você começa a colher os resultados, você começa a ter a possibilidade de ganhar dinheiro com essa sua marca registrada. Algumas marcas mesmo, a Barbearia Seu Elias é um exemplo disso, que fica tão forte entre os clientes, entre as pessoas, que alguns clientes chegam a perguntar para mim: ô Elias, você não quer me vender uma franquia não? Você não quer montar uma unidade aqui na minha cidade? Não quer montar, sei lá, vamos expandir isso aí para o Brasil inteiro? Imagina se eu caio nessa ideia, e quando eu vou encontrar com o escritório de advocacia para fazer todo o processo de franchise, alguma coisa assim, aí vê que a minha marca não é registrada e tem outra pessoa já que registrou. Cara, isso é motivo, cara... Você pode perder o investimento de uma vida toda. Exatamente. Então vale muito a pena registrar a marca. Eu acho que o recado já está dado aí para a galera que está começando a montar a barbearia. E para a nossa barbearia com o nome do zero aí. Bom, Bruno, passando agora para outro tipo de proteção que nós precisamos ficar muito atentos, é sobre os contratos, né, com os profissionais, barbeiros, com as pessoas que são CLT, com a loja que você está alugando também, né? Então são várias coisas assim que
que a área jurídica está sempre muito presente, né? Agora essa questão da pandemia aí, né? Quanto você nos auxiliou com relação aos decretos, a volta, né? Até quando a gente voltou, você foi lá na reunião, explicou sobre o decreto e tal. Tudo quanto é dúvida a gente manda para você lá no grupo lá e está sempre pronto para nos ajudar. Então acho que a primeira coisa, a nossa marca já está pronta lá com a Quartel, né? Agora nós estamos fazendo o branding, né? A gestão da marca. A marca já está registrada, beleza, agora nós vamos alugar um ponto para essa marca se maturar e crescer. Algo muito importante é o contrato de locação, né, cara? Tipo assim, eu vejo muitos lugares, às vezes a pessoa faz um contrato de locação ali de 1 ano, 2 anos, um exemplo, 3 anos, sei lá, 5 anos que seja, e chega ao final, se o contrato não está ali bem elaborado, se não está legal, talvez o inquilino viu que você deu certo ali no ponto, ele quer dobrar o aluguel, agir de má fé ali, não, agora você vai pagar 3 vezes, você está ganhando dinheiro aí, pô, você comprou carro, você comprou casa, então eu vou dobrar esse aluguel. Então você tem que ficar muito atento a esse contrato de locação, viu, gente? Vai alocar uma loja, pô, dá uma olhada no contrato, não sai assinando ali, às vezes a gente está ansioso, né? Eu sou muito assim, está ansioso, já quer logo assinar, não, pega esse contrato, manda para um advogado, dá uma lida, relê de novo, isso é muito importante. O contrato de locação, ele é uma das maiores dores de qualquer empresário, né? Volto a repetir aquilo que a gente falou quando a gente estava discutindo sobre marca. Às vezes a limitação de recursos no momento que a gente está iniciando o negócio nos leva a meter os pés pelas mãos. Contrato de locação, se você for em qualquer banca de jornal, você compra um modelo pronto, se você digitar no Google, você vai achar vários modelos, né? Você vai passar na frente daquela loja, vai ter lá uma placa da imobiliária, você vai bater na porta da imobiliária, a imobiliária vai te entregar um contrato pronto para você assinar. Só que você precisa levar em consideração o seguinte, a imobiliária ela não trabalha para você, a imobiliária trabalha para o locador. Aquele contrato, ele traz proteções para o locador. Então, é muito útil, muito necessário para você, né, se resguardar, né, e buscar um auxílio de um profissional, né, da advocacia para analisar esse contrato, para te instruir, porque os contratos, principalmente os contratos comerciais, eles têm algumas proteções específicas, né, justamente para prevenir conflitos igual ao exemplo que você deu, né, de você faz um contrato de 1 ano, o negócio deu certo, e aí o locador, ele cresce o olho e fala, opa, na hora de renovar ali eu vou querer aumentar porque Exatamente. O meu ponto está valorizado. E aí você fica refém daquela contratação ruim que você fez no início do seu negócio. Jogando por água abaixo também, né? Ou, a título de exemplo, uma das proteções que a lei de locação traz para esses contratos comerciais é o direito à renovação compulsória. Se você fica no mesmo ponto durante 5 anos exercendo a mesma atividade, você tem direito a renovar aquele contrato. Se cumpridos os requisitos da lei, se o locador se recusar a fazer essa renovação, você pode acioná-lo judicialmente para fazer prevalecer o seu direito de permanecer com aquela locação. Tem uma dúvida também, vamos supor, você ficou num ponto 5 anos, aí você viu que não dá mais, não quer mexer mais com aquilo, e aí você vai sair de lá, ou então você vai trocar de unidade, você vai ampliar a sua loja, vai passar para outra região. Aquele ponto que você estava ali, ele fica limitado a ter a mesma atividade? Depende. Fechei minha barbearia. Aí o concorrente viu que eu saí, ele vai alugar lá e montar uma barbearia lá. Se você fez constar no contrato de locação que após a rescisão, aquele ponto, né, não poderia ser locado, né, para a mesma atividade por 6 meses, por exemplo, né, durante os próximos 6 meses, para esse tipo de atividade, né, o locador ele vai ter que respeitar essa quarentena, digamos assim. Eu estou te perguntando isso, cara, que você sabe, eu tenho rodado muito aí o Brasil, né, tenho conversado muito com empresários, e um dos alunos, cara, ele teve uma experiência terrível com isso, sabe? Ele ficou 3 anos no ponto, o contrato inicialmente era 3 anos, ele pensou assim, cara, 3 anos vai dar de boa para eu ver se o negócio vai dar certo ou se não vai. Ele investiu 300 mil reais aproximadamente nesse local e com 3 anos ele viu que deu muito certo, cara. Ele viu que ele mudou de vida, viu que ele estava indo bem pra caramba e o dono também percebeu isso. O dono percebeu e queria dobrar o aluguel dele, né, ao final dos 3 anos. E ele
ficou desesperado, cara, o que eu faço, o que eu faço? Procura um advogado para ver como é que é, né? E aí no contrato que ele tinha feito não tinha essas cláusulas aí que, se eu não me engano, aumenta pelo IGPM, né? Geralmente é o IGPM, e aí não tinha o adequado. Essa base aí, cara, ele teve que fechar a barbearia, mudar para um outro canto, ele tinha investido tanta grana nisso, né? E aí o que aconteceu? Ele fechou e o dono alugou pelo valor que ele queria para outro concorrente. Imagino que nesse cenário aí era um contrato de 3 anos, né? Um contrato, né, já foi pensado, né, por parte do locador ou da imobiliária que o assessorou para ser inferior ao prazo de 5 anos, para justamente não gerar ali o direito à renovação compulsória. Né? E aí o contrato venceu é negociação de um novo contrato. E aí ele, né, quis aproveitar da oportunidade para aumentar o preço. Isso acontece realmente. O tanto que bastidores, né, cara, é tão importante e as pessoas não se ligam nisso, né? Igual você falou, por pouco recurso às vezes, por estar mal assessorado, por não ter uma consultoria mesmo, né? Ou nem pensar nisso e acaba pagando consequência. Isso ainda é um pouco da nossa cultura, né, Elias? A gente ainda tem aquela cultura assim, de querer economizar no advogado, no contador, no próprio profissional do marketing. Né? A gente não enxerga valor nessas atividades até o momento que deu errado. Né? Sim, a gente agora já tem uma visão empreendedora do negócio. Nós já criamos uma marca lá com a Quartel, né, um nome, já registramos essa marca, já alugamos a loja. Agora nós temos outros desafios, que é o quê? É fazer a reforma, é fazer isso, é fazer aquilo. Né? Deve-se fazer contrato também com os prestadores de serviço, é muito importante isso daí. E tem um outro agravante muito sério também, que é a contratação dos profissionais que vão trabalhar lá dentro. Tanto barbeiros quanto recepcionistas. A gente sabe, né, todo barbeiro ouve se falar muito da lei Salão Parceiro. Nós sabemos o quão essa lei ajudou, né, o segmento, tanto os barbeiros quanto as barbearias, né? E a gente quer saber, né, qual que seria o princípio básico aí para a pessoa começar uma barbearia já dentro da lei, já fazendo a coisa certa para ambos os lados. Tá. Primeiramente, a gente precisa distinguir algumas modalidades de contrato com esses profissionais que vão trabalhar. Porque é muito comum a gente ver no mercado, né, as pessoas misturarem institutos da lei do salão parceiro com um contrato de compartilhamento de espaço ou até mesmo com um contrato típico da CLT. A lei do salão parceiro, particularmente, eu enxergo como um grande ganho para esse mercado. Com certeza. Né? Porque até o advento dessa modalidade de contrato, a realidade que nós enxergávamos eram de relações de trabalho muito precárias, né? Onde os profissionais eles não tinham carteira assinada, eles não tinham nenhum tipo de assistência previdenciária, eles estavam totalmente desguarnecidos no mercado. Eles iam lá para o estabelecimento, prestavam o serviço dele, né, e saíam de lá com todos os riscos e todos os ônus dessa relação. Então, a lei do salão parceiro ela trouxe um equilíbrio para essa relação de contrato. Ela possibilitou que os profissionais parceiros tivessem garantias muito semelhantes, inclusive, a dos profissionais que trabalham com carteira assinada, e, lá do outro, ela não onerou o empresário do ramo da beleza, né? O dono da barbearia, o dono do salão de beleza, porque ela estabeleceu uma relação contratual que é uma relação de parceria realmente, de ganha-ganha, os dois lados ganham. Né? Só que assim, a gente precisa observar alguns critérios se a gente eleger essa modalidade de trabalho para a nossa empresa. Eu vou trabalhar com um profissional parceiro? Sim. O que é que a lei me exige? A gente tem que ter um contrato escrito. Esse contrato ele precisa ser homologado no sindicato, né, do profissional, né, porque o papel do sindicato é garantir o equilíbrio da relação, né, porque essa relação ela é enxergada da seguinte forma. Nós temos a empresa, né, que tem toda uma estrutura por trás, e o profissional. Esse profissional ele não tem o mesmo assessoramento da empresa. Então, por isso a importância dessa homologação no sindicato, porque o sindicato ele vai fazer o equilíbrio para que profissional e empresa conversem no mesmo nível, né, e respondam por suas obrigações e direitos dentro dessa relação contratual. E óbvio, para que
não seja descaracterizado esse contrato de parceria, né, e a gente passe a enxergar aí um contrato de trabalho. Alguns requisitos precisam estar muito bem definidos no contrato, né? O percentual que esse profissional vai receber. Veja que na lei do salão parceiro nós não falamos em salário. O profissional, ele não tem salário. Ele recebe um percentual previamente negociado com a barbearia, né? Se você vai contratar com um profissional parceiro, você vai estipular com ele, né, se é 30%, se é 40%, se é 50%, se é 60% daquele serviço que ele vai executar. Isso que pode vai ser a remuneração também, dele. Né? Ele começa num valor, se ele bater a meta ele vai para outro valor, se ele bater a meta ele vai para outro. Sim, é um contrato de parceria que prevê obrigação para ambas as partes. Né? Você pode usar de mecanismos para incentivar a produtividade desse seu parceiro. Isso eu enxergo, né, de uma forma muito tranquila dentro da legalidade. Você não pode começar a exigir dele uma certa obediência, criar uma situação de subordinação. Porque a subordinação ela é própria do contrato de emprego, regido pela CLT. Mas mecanismos para incentivar o seu parceiro para que ele tenha uma produtividade maior é legítimo, porque essa produtividade maior ela vai trazer benefício tanto para a empresa quanto para ele próprio. Afinal, ele recebe um percentual daquilo que ele fatura, que ele produz, né? Sim. Então, se ele tem a possibilidade de ocupar todos os horários da cadeira dele, né, por que ele não vai fazer isso? Né? Ainda mais tendo um incentivo da empresa. Por que ele vai fazer 3 horas de almoço, por exemplo? Né? Se ele pode reduzir esse intervalo aí para 2 horas, 1h30, dependendo da realidade do local, e nesse tempo aqui ele atender 2 ou 3 pessoas a mais. Plenamente possível. Né? Como eu já disse, esse contrato tem que estar registrado no sindicato, tem que ter definido o percentual, e outra questão que é expressa na lei é desvios de função. Né? A lei fala que o contrato será descaracterizado se o profissional parceiro ele for empregado em atividades diversas daquelas previstas no contrato. Né? Ele é um barbeiro, ele não é caixa. A partir do momento que você começa a aproveitá-lo no caixa da barbearia, na recepção da barbearia, você está desviando da função contratual. Sim. E aí você está atraindo o risco, né, de ser descaracterizado esse contrato de salão parceiro, e a partir do momento que passa a ser descaracterizado, começa a ser regida uma relação típica de emprego. E aí começa a criar um passivo dentro da sua barbearia, que numa eventual reclamação trabalhista pode vir a ficar uma conta muito cara, porque você desrespeitou questões que estavam na lei em seu benefício. Às vezes o dono trabalhando assim de forma errônea, vamos supor, dividindo a função com o barbeiro, ele tem que lavar, ele tem que passar o pano na barbearia, ele tem que manobrar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Isso é arriscado, né? Isso não é legal, isso não vai trazer uma relação confortável para o barbeiro que está lá, e até não vai ter muita atenção ali para o cliente, né, e tal. Então fica uma situação desconfortável que ele sai da barbearia, ele sai assim, não sai feliz, né? Ele sai querendo alguma coisa, isso pode trazer dor de cabeça para o dono da barbearia, né? Uma situação muito desconfortável isso também. Sim, com certeza. Né? Mesmo assim, né, está sendo desmistificado aquela história de que na Justiça do Trabalho é só ir lá que ganha, né? A gente tem visto aí decisões favoráveis às barbearias, né? A gente já viu decisões, inclusive, né, relativizando esse registro do contrato junto ao sindicato, né? A gente já viu decisão aí de juiz que entendeu que isso era uma mera formalidade. Estando atendidos os demais pontos, né, prevaleceu ali a relação de parceria e não foi reconhecido o vínculo empregatício. Mas ainda assim, ainda que né, você tenha condições de discutir, se defender judicialmente, você tem que pensar na produtividade do seu negócio. Né? Você precisa de ter um profissional ali dedicado à atividade dele, que é atender bem o cliente, é fazer um excelente corte de cabelo, né, uma excelente barba, proporcionar uma experiência para o seu cliente, para que ele volte, para que ele divulgue o seu negócio, para que ele traga
né, outras pessoas. Sim. Assim como é lá na barbearia Seu Elias. É uma experiência agradável estar lá. Né? Por quê? Porque os profissionais estão dedicados àquilo que realmente é a função deles. Uma vez eu conversei com um dos alunos do nosso curso de gestão e ele expôs para nós que ele não é barbeiro, ele é um dono de barbearia. Que todo dia antes dos barbeiros ir embora, eles têm que passar a vassoura na barbearia, passar o pano na barbearia, limpar todos os espelhos, limpar todas as bancadas, lavar o banheiro e botar todas as toalhas para lavar, para assim eles irem embora. Então, assim, isso eu posso falar com todas as letras, não precisa nem de ser advogado, cara, isso está errado. Isso não é uma atitude legal, né? Vamos dizer, ele deveria contratar uma pessoa CLT, uma moça para cuidar da parte da limpeza, né? Eu costumo falar que a obrigação dos barbeiros é ele cortar bem o cabelo, atender bem o seu cliente, cuidar da sua agenda ali, né? Cuidar de cumprir os horários ali com os clientes deles. Terminou de cortar um cabelo, eu acho que é uma obrigação, pelo menos, ele limpar a sujeira dele ali, né? Limpar o espelho dele que ele sujou. Né? Isso é o mínimo que ele deve fazer, né? Sim. Então, assim, mas essas outras coisas aí, botar essas funções todas aí nas costas do profissional, eu acho que é complicado, porque ele não vai conseguir entregar um serviço legal, nem de uma coisa nem de outra. E assim, e a gente vê que as barbearias que praticam essas coisas, elas estão assumindo um risco por algo que é muito pequeno. Né? Às vezes ali o dono da barbearia, mas a minha barbearia é pequena, eu não tenho condições de manter aqui uma faxineira, né? Eu não tenho nem demanda para isso. Então faz ele mesmo, que é o dono. Se ele não quiser fazer ele mesmo, hoje já existem empresas especializadas, né, em fornecer esse tipo de mão de obra. Você liga, agenda o dia e contrata, se você quer um profissional na segunda-feira, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Né, essa empresa manda um profissional lá, esse profissional vai fazer toda a sua faxina ali da sua empresa, 1 ou 2 vezes na semana, né, e vai embora e você não tem relação nenhuma com essa pessoa. Você vai ter uma relação comercial com a empresa que te forneceu a mão de obra. Né? Então, por um custo que é muito pequeno, você vai prevenir tanto uma insatisfação com seus barbeiros, como o risco de um aborrecimento. Sim. A gente não quer colocar ninguém contra ninguém, né, cara? Sim. Não quer colocar os donos contra os profissionais e nem vice-versa. Mas a gente quer orientar também para cada um saber, né? O jogo do ganha-ganha ali tem obrigações de ambas as partes, né? Então, a obrigação do dono é dar toda a estrutura para o profissional trabalhar, né? Pagar uma comissão que seja justa. E a obrigação do profissional é estar ali no horário para atender o cliente, né? Atender todo mundo bem, manter o seu espaço ali limpo, fazer por onde também, né? Tipo, ele não é o faxineiro da barbearia, mas nada impede dele. Acabou de comer, cara, tem que lavar a vasilha dele ali, lavar o copo que ele tomou um café, né? Manter a casa organizada também. Mas assim, e às vezes as pessoas, elas não agem de má fé. Né? Às vezes é realmente ali uma falta de informação, né? É por acreditar que o negócio dela é muito pequeno, né? Que ela não tem condições de fazer algo correto. Né? É muito comum, né, a gente ver aí barbearias que estão ainda aí no seu período de maturação, né, as pessoas associarem aquela ideia do trabalhador doméstico. Se eu chamar uma faxineira aqui na minha barbearia 2 vezes por semana, não configura vínculo empregatício, igual na minha casa. Só que na sua casa é trabalho doméstico, na barbearia não é doméstico. Não é doméstico. Né? Então, assim, é melhor você contratar uma empresa que fornece mão de obra para mandar essa faxineira para você lá 2 vezes e você ter uma relação comercial com a empresa, do que você assumir um risco de ter uma profissional lá 2 vezes na semana, achando que você está acobertado pela lei do doméstico. Outro assunto importante também é sobre quem vai ficar na recepção, né? Seja um homem ou seja uma mulher. Essa pessoa que fica na recepção, ela não pode ser um contrato MEI, né? Ela não pode ser, ou pode, eu não sei como é que funciona isso. Essa pessoa que vai ficar na recepção, ela vai ser um típico empregado de CLT. Né? Para quem não sabe e está assistindo a gente, CLT é uma carteira assinada, tá? Isso, CLT é uma carteira assinada. Aí. Né? Então, assim, ela é um profissional que vai trabalhar com subordinação, o que não existe na relação de barbeiro. Ela vai ter um salário fixo, que não é o caso do barbeiro. Ela vai ter uma jornada, né, definida no contrato, se vão ser 40 horas semanais, se vão ser 44 horas semanais, você vai definir ali no momento da sua contratação.
né, e ela vai ter a pessoalidade, que são os 4 requisitos próprios de um contrato de trabalho de carteira assinada. Né? Na verdade, não é nem um contrato de trabalho, é um contrato de emprego. É por isso que nós vamos falar na parte da gestão, né, com o Maico e tal. Por isso que quanto mais você cresce, cara, tipo, mais a comissão às vezes tem que ser menor. Não está na hora de falar de comissão aqui, mas por quê? Porque quando você coloca uma recepcionista para atender o telefone, não pode ser uma só. Porque aí tem aquele lance das 8 horas diárias. Tem que ser 2. Se ela fica só 8, você vai ficar ali 4 horas sem recepções, sem recepcionista. Então, assim, aí o custo de uma funcionária, vamos falar isso com o Filemon também, você paga R$900, o custo vai lá para 1.000 e tanto. Você tem vale transporte, você tem contribuição previdenciária, que dependendo do seu regime tributário, esse valor é maior ou menor. Você tem FGTS, você tem que pensar na provisão de férias, de 13º. É muito diferente de quando o cara só tem 2 barbeiros trabalhando ali, e eles mesmos cobram ali e tal. Aí começa a crescer mais. 2 recepcionistas não vai dar conta mais, porque vai ter que ter um gerente também para coordenar tudo, né? Aí daqui a pouco tem que ter um RH, daqui a pouco tem que ter uma pessoa que faz o marketing, tem que pagar um advogado. Cara, então a comissão, assim, ela vai diminuindo, não é porque você está agindo de má fé, não é porque você quer ganhar mais do que todo mundo, é porque também não dá conta de bancar todo o custo da operação, né, se não fizer isso. Então, Bruno, acho que deu para dar uma clareada legal aí para a rapaziada, né, para a galera que está nos assistindo aí. Até recomendo que repense como é que está sendo a gestão do seu negócio, como é que está sendo a gestão dos colaboradores, né, da recepção, dos contratos aí de locação, de tudo. Então vai ser bem legal vocês acompanharem todo esse processo aí da criação de uma marca do zero, tá? Então nós falamos sobre o conceito, né, de empreendedorismo, de sonhar com o negócio, falamos de como criar uma marca do zero, né, um brand, vamos dizer assim, uma gestão de marca, mesmo de nome, de tudo. Falamos agora de como registrar essa marca, de como tomar todos os cuidados jurídicos aí, e agora nós vamos para o pilar da contabilidade, que nós vamos falar sobre os impostos que nós não devemos pagar além do que a gente tem que pagar, vamos falar sobre as notas fiscais, sobre uma série de coisas aí que é muito importante você ter isso em mente para você realmente ter um choque de gestão aí, para você não achar que é só ir lá e abrir o negócio, tá bom? Acompanha a gente aí porque vai ser legal. Então, pessoal, muito legal esse conteúdo, né? Infelizmente não dá para colocar tudo aqui em apenas um vídeo. Nós vamos falar sobre mais 3 assuntos muito importantes. Nós vamos falar sobre contabilidade, sobre liderança e sobre gestão, de como estruturar todo esse nosso projeto aí que a gente está começando do zero. Então, te espero amanhã no 3º episódio da série Choque de Gestão.